Iniciando mais uma aula de matemática do sétimo ano. Hoje a gente vai estudar a soma dos ângulos internos de um triângulo e a relação entre os ângulos internos e o ângulo externo de um triângulo. Então vamos começar. Então, cá a gente tem um triângulo. Ó. A gente sabe que o triângulo é uma figura que possui três ângulos internos. Um ângulo que eu vou chamar de alfa, um ângulo que eu vou chamar de beta e um ângulo que eu vou chamar de teta. Três ângulos internos. A gente está querendo estudar a soma desses três ângulos internos. A gente quer saber quanto resulta essa soma. Perceba o seguinte: se eu traçar uma reta que seja paralela a essa reta suporte do triângulo e que passe por esse vértice aqui, a gente vai obter o seguinte, ó. Se a gente traça uma reta que seja paralela à reta suporte do triângulo que passa por essa reta aqui, digamos essa reta R, a gente vai ter, ó, duas retas que são paralelas. Essa reta R e essa reta S. Ou seja, R é paralelo a S. A gente viu, ó, quando a gente tem retas paralelas cortadas por transversais, a gente tem duas transversais aqui, ó. Essa transversal e essa transversal. Digamos, uma transversal T e uma transversal U. A gente sabe que quando a gente tem isso, a gente tem os ângulos que são alternos externos e os ângulos que são alternos internos ao triângulo, não é isso? Então, tu percebe o seguinte: eu tenho essa reta T que é transversal a S e R. Esse ângulozinho alfa vai ser igual a esse ângulozinho aqui, ó. Então, esse ângulozinho aqui também vale alfa. Por quê? Porque são alternos internos, então são congruentes. E esse ângulozinho θ vai ser igual a esse ângulo θ aqui. Por quê? Porque são alternos internos, então são congruentes. Percebe o seguinte, percebe que esses três ângulos aqui, alfa mais beta mais θ, eles formam um ângulo raso. Lembra de ângulo raso? Um ângulo raso é um ângulo que vale 180 graus. Então, a conclusão que a gente tira é alfa mais beta mais θ vale 180 graus. Quem é alfa, quem é beta, quem é θ? Alfa, beta e θ são os ângulos internos do triângulo. Então, a gente pode afirmar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Ok, gente? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Determine o valor de x em graus e calcule as demais medidas de abertura dos ângulos internos em cada triângulo. Então, x está aqui. A gente quer calcular a medida de x, não é isso? A gente percebe que esse triângulo tem dois ângulos, um de 60 e um de 40. Então, se a gente somar, ó, 60 mais 40 mais esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de y, isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 180 graus, como a gente viu no slide anterior. A soma dos ângulos internos vale 180 graus. Sendo assim, ó, 60 mais 40, 100. 100 graus mais y é igual a 180 graus. 100 mais quanto dá 180? Ora, 100 mais 80, então o y vale 80. Perfeito? Mas eu não quero y, né? Eu quero x. A pergunta quer saber o valor de x. Mas perceba o seguinte, y e x estão sobre uma mesma reta. Então, a soma de y mais x vale 180 graus. Eles formam um ângulo raso. Então, se y mais x vale 180 e y já é 80, quanto vale x? Ora, x vai valer 100. 100 graus. Então, x é igual a 100 graus. Vamos ver isso aqui foi a letra A. Vamos ver a letra C? A letra C, ó, a gente tem esse ângulo valendo 110 graus.
Se a gente sabe que esse ângulozinho aqui, digamos, seja y, y vai ser quanto? Se eu já tenho 110 graus, esses ângulos formam um ângulo raso. Então, y vai ser 70 graus, ok? 70 mais 35 mais z, esse ângulozinho eu vou chamar de z, isso tem que ser igual a 180 graus. Perfeito? Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. 70 mais 35 dá 105 graus. Ok? Mais z é igual a 180. 105 mais z igual a 180. Z vai ser quanto? O z vai ser 75 graus. Mais 105 dá 180. Se o z é 75 e z mais x é 180, então x vai ser 105 graus, né? Já que se eu somar 105 com 75, a gente obtém 180, perfeito? Vamos ver mais dois exemplos aqui, ó. 45x e 130. Ó, se aqui vale 130 e esses dois ângulos formam um ângulo raso, a gente vai ter 50, né? 130 mais 50, 180. Agora a gente sabe o seguinte, ó, 45 graus mais x mais 50 graus vale quanto? Vale 180. Por quê? Porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. 45 mais 50 dá 95. Mais x igual a 180. Então, quanto é que vale o x? O x vai valer 180 graus menos 95 graus. Ou seja, o x vai valer 85 graus. Perfeito? Letra D, ó. Isso aqui foi a letra B. Vamos ver a letra D. Letra D, a gente tem esse ângulozinho que é o ângulo de 90 graus, né? Isso é um ângulo reto. Então, a gente sabe, ó, que 90 mais 2x mais 3x é igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos. 2x mais 3x dá 5x, igual a quanto? Igual a 180 menos 90, né? Se 90 está somando, muda de membro subtraindo. 5x vai ser igual a 180 menos 90, que dá 90. Para descobrir quanto vale x, tu divide, já que o 5 está multiplicando. Então, tu vai ter 90 dividido por 5. 90 por 5 dá 18. 18 graus é o valor do ângulo, é o valor de x, né? Então, se tu fizer 18 vezes 2, tu vai obter esse ângulo, e 18 vezes 3, esse ângulozinho aqui. Questão 2. Calcula a medida da abertura de x em graus. Ó, novamente. A gente tem 40, x e 90. Então, 90 mais 40 mais x igual a 180. Conclusão, o x vai ser 180 menos quanto? Quanto é 90 mais 40? 90 mais 40 é 130. Então, o x vai valer 180 menos 130, ou seja, 50 graus. Perfeito? Vamos fazer mais essas duas aqui, ó. Calcular o valor de x. A gente tem um triângulo que tem 30, x e 82. Novamente, a gente faz a soma dos ângulos, né? X mais 30 mais 82 vale quanto? Vale 180 graus. X é igual x mais 30 mais 82 dá 112. É igual a 180 graus. Conclusão, o x vai ser 180 menos 112. Ou seja, 12 mais 8 dá 120. 120 para 160, para 180, falta 60, ou seja, 68 graus. É o valor de x. E no item C, a gente também tem um triângulo retângulo, né? Já que tem um ângulo de 90 graus.
E esse triângulo aqui a gente tem medidas de outros ângulos sendo x e x. Então, ó, x mais 90 é igual a 180. X mais x dá 2x. 2x vai ser igual a quanto? 180 menos 90. Ou seja, 2x vai ser 90, não é isso? Conclusão, 2 vezes quanto dá 90? 2 vezes 45. X vai 45, ok? Vamos ver agora o ângulo externo de um triângulo, a relação entre os ângulos internos e externos de um triângulo. A gente já viu que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, aqui tem um triângulo. A gente já sabe que os ângulos internos são alfa, beta e gama, né? Ou teta. Alfa, beta e teta. A gente sabe que alfa mais beta mais teta vale 180 graus. É a soma dos ângulos internos. Novamente, ó, se a gente traça essa reta aqui embaixo, se a gente prolonga essa reta da base, a gente vai ter aqui um ângulo que é chamado de ângulo externo do triângulo. Por quê? Porque ele está na parte de fora do triângulo. Esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de gama, é o ângulo externo do triângulo. A gente quer descobrir uma relação entre esse ângulo externo e os ângulos internos. Ora, tu percebe o seguinte aqui, ó. Tu percebe que delta mais gama forma 180 graus, né? Tu olha para essa figura, tu percebe que os dois formam um ângulo raso. Eles formam um ângulo raso. Então, a gente sabe que delta mais gama é igual a 180 graus. Conclusão, a gente pode concluir o seguinte. A gente pode concluir que θ vai ser igual a 180 menos gama. Perfeito? Tu descobriu o valor de θ. O valor de θ é 180 menos gama. Tu pega esse valor aqui e substitui aqui, ó, nessa expressão. Então, tu vai ter a seguinte expressão. Alfa mais beta mais θ. Só que θ é 180 menos gama. Então, tu vai colocar 180 menos gama é igual a quanto? É igual a 180 graus. Perfeito? Então, aqui, ó, esse 180 graus está somando. Vai passar para o próximo membro subtraindo. Então, tu vai ter alfa mais beta menos θ igual a 180 menos 180. 180 menos 180 vai dar zero. Então, alfa mais beta menos θ vai ser igual a zero. Esse gama que está aqui, eu vou passar para o próximo membro somando, já que ele está subtraindo. A conclusão que a gente tira é que alfa mais beta é igual a gama. Opa, então a gente conclui o seguinte, ó. A gente conclui que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos que não são adjacentes a ele. Ou seja, o gama é igual a alfa mais beta. São os ângulos que não são adjacentes a ele, que não formam um ângulo raso com ele. Perfeito? Então, aqui vamos ver o exemplo. Ó. Observe as medidas de abertura dos ângulos internos de um triângulo externo e de um ângulo externo de cada triângulo e confira para estes triângulos a propriedade que você acabou de estudar. Então, tem esse ângulo externo aqui. Tu percebe que ele é de 150 graus. 150 mais 30 dá 180. Perfeito. Só que esse 150 graus, ó, ele é 110 mais 40. Por quê? Porque foi o que a gente acabou de ver. 150, que é o ângulo externo, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, 110 mais 40, que também dá 150. Perfeito. Então, bate com a propriedade que a gente estudou. No item B, a gente tem 63 e 117. A soma também vai dar 180. Tem que dar 180, né? Além disso, ó, 63 graus é igual a 41
mais 22. Né? O ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. 63 vai ser igual a 41 mais 22, que também é 63. De fato, bate essa propriedade, tá, gente? Então, a gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Perfeito?